Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vencer Você para não perder. E hoje eu vou ensinar para você aqui sobre identidade. Você sabe quem você é? Porque quando você sabe, você não perde para ninguém. E ainda vou te dar aqui uma direção também para você ter controle da ansiedade, que é o DCD. Fique ligado aí, viu? Muito bem, alguém já falou para você algumas palavras que te lançaram no chão, palavras que te deixaram tristes, palavras que te deixou depressivo? Imagina, por exemplo, aí um marido virar para a esposa e falar para ela que ela é a maior decepção da vida dele. Talvez para ele isso foi muito simples, mas na mente dela isso ficou registrado naquilo que nós chamamos de memória RAM, né? Ficou ali registrado numa janela traumática, que chama de janela killer. E aquilo não sai de dentro da pessoa. Então ela precisa de treinar a mente dela nessa questão do DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Então quando você duvida, critica e determina, isso pode cair por terra e você pode avançar e crescer cada dia mais sem que ninguém te prejudique. Eu quero dizer para você o seguinte: você é único na terra, você é única na terra, e a primeira coisa que você precisa saber para você sair dessa depressão, para você sair da ansiedade, para você sair das síndromes que tem atacado a sua mente, ou talvez você, para não entrar nesse estado de depressão, é você saber quem você é você saber sua identidade. E hoje eu quero falar sobre essa questão de um homem chamado José, que sabia muito bem quem ele era, por isso não conseguiram o deixar deprimido a ponto de ficar depressivo ou com alguns transtornos mentais. O José que eu estou falando para você está lá na Bíblia, em Gênesis capítulo de número 37. Lá vai ilustrar e vai nos trazer a mensagem de que ele teve um sonho, ou seja, ele teve um sonho, assim como você tem sonhos com seu marido, com seus filhos, você tem sonhos de viver uma vida em paz com a sua família, você tem sonhos aí dentro de você que talvez alguém matou seus sonhos com palavras. Essas palavras te marcaram, essas palavras te deixaram para baixo, mas a partir deste momento, eu tenho certeza que a partir desse momento que você terminar de ouvir o que eu tenho para falar aqui, eu tenho certeza que você vai ficar bem, que você vai voltar a sonhar e que você vai voltar a alcançar aquele objetivo que você tanto sonhava um dia alcançar. José, assim como eu falei para você, ele teve sonho. O sonho que ele teve foi Deus quem deu para ele. O sonho que você tem foi Deus quem deu para você. Mas José só conseguiu prosseguir no sonho que ele teve porque, primeiro, ele sabia quem ele era. Segundo, ele sabia por que ele veio a este mundo. E depois, ele sabia onde ele iria chegar. Não onde ele queria chegar, onde ele iria chegar. Deixa eu te dizer uma coisa, descubra primeiro a sua identidade. Onde está a sua identidade? Quem é você? Eu vou explicar para você quem você é, porque talvez você está tão confuso, tão confusa, que nem sabe mais quem você é. Eu te explico, está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. A palavra vai falar lá que o Senhor Deus, Ele criou você à imagem e semelhança dele. Ele te fez primeiro, ou seja, um projeto de Deus que Ele traz para a terra, e depois Ele te faz a imagem e semelhança dele. Então você é filho de Deus. Porque talvez, se você não concorda com isso, você pode se tornar um filho de Deus. Mas como me tornar um filho de Deus? Talvez você pergunte assim: através de Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Através dele você pode ser feito filho de Deus. E depois que você descobre a sua identidade, que você é filho de Deus e que você é um projeto na terra, um projeto de Deus na terra, ninguém te para. Porque você descobriu quem você o que você veio fazer, que é cumprir um propósito, é um projeto dele aqui. E você descobre para onde você vai. Onde é que você quer chegar? Onde você vai? Você sabia que ninguém consegue nos deter, que ninguém consegue nos parar depois que Deus revela para a gente quem nós somos? Então, quando você usa essa técnica para quebrar toda a ansiedade, para controlar a ansiedade, essa técnica, quem fala dela é o Dr. Augusto Cury, que é o DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Você duvida dos seus próprios pensamentos, você critica os seus pensamentos de angústias e de medo, e você determina. O que você determina? Conduzir a sua vida com novos comportamentos,
conduzir a sua vida com alegria, conduzir a sua vida com paz de espírito. Quando você faz isso, você consegue. E José aplicou isso. Nós vemos na palavra de Deus que o José, ele era um homem invejado. Por isso, os próprios irmãos, os de dentro da própria casa, começaram a conspirar contra ele. Sabe de que forma? Conspiraram contra ele porque ele tinha um sonho. Talvez muita gente conspira contra você, se levanta contra você apenas por causa da inveja ou por causa, não consegue ver você sonhar. Mas a partir de hoje você vai voltar a sonhar, porque você descobriu a sua identidade a partir de agora. Então, José, como ele tinha consciência e ele tinha certeza de que ele era o que veio fazer para onde ia, os irmãos dele conspiraram contra ele a ponto de querer matá-lo. Lançaram ele dentro de um buraco para que ele morresse ali dentro, mas um dos irmãos dele falou: vamos vendê-lo como escravo, não vamos deixá-lo morrer aqui. Aí os próprios irmãos que lançaram ele no poço, dentro de um buraco, tiram ele de lá e o vendem como escravo. Agora José vai para o Egito. Chegando no Egito, ele é vendido como escravo para entrar na casa de um homem chamado Potifar. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para te fazer entender uma coisa. O sonho que Deus tinha dado para José é que ele iria governar, é que ele iria ser governador. Você sabia que Deus nos fez para governar sobre a terra? Está em Gênesis capítulo 1. O Senhor nos fez para nós governarmos sobre a terra, o governo da terra. Lá em Salmos capítulo 15, Salmos 15, melhor dizendo, versículo 16, também vai falar que do Senhor é o céu e a terra ele deu aos homens. Então na terra o governo é do homem. Quando você entende que na terra o governo é seu, você começa a governar suas próprias faculdades mentais. Você começa a não aceitar as críticas ou a receber as críticas apenas como um trampolim para projetar você. Você começa a receber as palavras negativas e começa a transformá-las em palavras de sustentabilidade. Você começa a receber as pessoas que querem te lançar fora, como você está caindo para dentro para o sucesso da sua vida. Isso acontece com aquele que descobre quem ele é. Então o governo da terra é seu. Então como o governo é seu, Deus te deu ele, você pode governar a sua mente e você pode governar aonde está neste momento, porque Deus quer isso para a sua vida. José, ele sabe isso, então ele chega lá no Egito, é vendido como escravo para a casa de Potifar. Ele tinha tão certeza de quem ele era e de que ele veio fazer, que ele governa na casa de Potifar. Potifar viu que aquele homem tinha uma identidade, aquele homem era filho de Deus. Quando Potifar observa isso, coloca ele como mordomo na casa dele. Ele começa a governar na casa de Potifar. Mas lembre-se, não era isso que Deus tinha para ele ainda, era o governo do Egito. Mas lembre-se aqui, pense um pouco, José já está governando nos lugares que ele está indo. Depois, a mulher de Potifar conspira contra José, conta uma mentira com o nome dele e Potifar manda prender José. Só que quando José chega lá no presídio, lá no cárcere, José ali também ele começa a governar de carcereiro. Chegou como presidiário e daqui a pouco estava como carcereiro. Aí você entende uma coisa dessa? Você entende isso que eu estou te falando? Não importa o lugar que você esteja, não importa se você esteja, por exemplo, agora desempregado por causa da crise da pandemia do Covid-19, não importa a situação que esteja o mundo agora, talvez você esteja com medo da pandemia, com medo das frustrações, com medo de perder tudo. Deixa eu te dizer, não importa o que está acontecendo, importa quem você é, e importa quem é você e para onde você está indo. Quando você sabe quem você é, não importa nada que esteja acontecendo, você tem uma certeza que o governo é seu, que você é filho de Deus e que você veio cumprir um propósito aqui e que este propósito vai ser concretizado. José ele sabe e entende isso. Dentro do presídio, José ele revela o sonho de um padeiro, de um copeiro que ali estava. Depois você leia lá com mais tempo que você vai entender melhor. Depois que José revela o sonho do copeiro e do padeiro foi com uma condição. Qual condição? Quando vocês estiverem diante de Faraó, vocês falem sobre mim, me ajudem. Só que aí, naquele sonho, o padeiro morreria, o copeiro viveria. E isso de fato aconteceu. Só que passado um ano, o copeiro não se lembrou de José. Mas Deus não esqueceu dele. Talvez você pense neste momento que todo mundo te esqueceu, que está tudo cinza, está sem graça. A depressão tomou conta da sua mente, do seu coração, da sua alma. As ansiedades estão afloridas em você, estão aflorando, estão à flor da pele as ansiedades. E você não sabe o que fazer.
Olha só, o copeiro esqueceu José, mas Deus não esqueceu dele. Talvez a sua família te esqueceu, o seu marido, sua esposa, seus filhos te esqueceram, seus pais te esqueceram. Talvez está acontecendo isso com você, mas Deus não te esqueceu. Deus vai lembrar do próprio copeiro, um dia que Faraó teve um sonho. E aí o copeiro lembra, porque ninguém conseguia discernir os sonhos que aquele homem tivera. E aí de repente ele lembra, existe um homem hebreu chamado José. Este homem, ele tem o dom de revelar sonhos. Na verdade, José, o dom dele maior não era de revelar sonhos, era de interpretar os sonhos e viver os sonhos interpretados. José, ele sonhou com aquilo que ele sabia que já era de Deus para a vida dele. E aí José é chamado pelo faraó, e José chega diante de Faraó e consegue revelar os sonhos de Faraó, consegue interpretar o sonho de Faraó. Quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele diz para Faraó: coloque um homem sábio à frente do governo, do seu governo, para que esse homem venha administrar. Naquela época, o Egito era a grande potência mundial. E aí o Faraó, ele olha para as pessoas que auxiliavam ele, e ele mesmo diz: quem que nós poderemos colocar à frente desse negócio, que não seja este homem que tem a sabedoria de Deus? E aí José é chamado por Faraó para governar o Egito. Sabe por que José governou o Egito? Tem alguns fatos aí. Primeiro fato, é porque Deus deu a ele uma revelação. Deus falou para ele que ele iria governar. E outro fato é que o governo da terra, Deus dá aos homens. Nós temos que aprender isso, nós temos que tomar posse disso. O governo da nossa mente. Às vezes a nossa mente anda tão estressada, tão desgovernada, mas o governo dela, da sua mente, é seu. Você governa a sua mente. José agora ele é chamado por Faraó e ele é colocado como governador do Egito. Por que ele foi colocado como governador do Egito? Porque ele já sabia quem ele era. E todo lugar que ele chegava, ele governava. Não importa o lugar, importa quem você é. Quando você descobre quem você é, não tem lugar que te detenha. É a mesma coisa de uma planta dentro de um vaso que alguém tenta tapar para ela não crescer e ela acaba por arrebentar o vaso, porque ela quer crescer, porque ela sabe que ela é planta. Quando você sabe quem você é, ninguém pode te deter, ninguém pode te segurar. Onde você quer chegar? Porque José foi chamado para governar o Egito, foi colocado um anel no dedo dele, vestes de linho e foi colocado um colar no pescoço dele. O colar no pescoço dele de ouro. Olha o homem que estava sendo desprezado agora, cumprindo o propósito de Deus. E saiba mais, através da vida daquele homem, é que todo o povo daquela região toda da terra, aquele povo pôde ser sustentado. José foi levantado como governador para sustentar aquele povo e depois, consequentemente, sustentar os próprios irmãos que humilharam ele. Ele quem sustentou, e ele perdoou os irmãos, abraçou os irmãos, porque ele não ficou com marcas na alma, porque José tinha na mente dele os governos. Na mente de José, tudo que os irmãos falaram, tudo que os irmãos fizeram, José bloqueou dentro da mente. José não deixou isso entrar como janelas killers na vida dele. José ficou firme e conseguiu governar a própria mente, governar a própria vida e assim sucessivamente governou a maior potência mundial, o Egito. Deixa eu dizer para você, para finalizar, você vai governar em todo lugar que você estiver. Principalmente, você vai governar na sua mente. Você vai governar a sua mente e não vai deixar com que ela venha destruir sua vida, ok? Peço a você no final desse vídeo, se você gostou, dá um like aí, porque esse like que você dá, o like e os comentários, eles vão ser ranqueados e ele vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas, tá? A nossa ideia e o nosso alvo é alcançar milhares de pessoas. Não importa se agora 10 pessoas assistiram, 10 deram like, o que nós temos que fazer é prosseguir naquilo que Deus nos chamou, que é ajudar as pessoas a entenderem que o governo deste mundo está nas mãos dela, ok? Que Deus abençoe a todos vocês, até o próximo vídeo e nunca se esqueça, não é autoajuda, é ajuda do alto para aqueles que estão embaixo. Um abraço a todos.